que é produto, é atendimento, mas eu ainda diria que o principal é a marca. Que legal. Assim, é a gente ter um algo a mais ali que a pessoa se conecta com o Let's Poke pelo estilo do surf, assim, de verdade, né? Assim, tem muita gente que se conecta sei lá, né? Conecta a sua marca, seja com o surf, mas não tem ali realmente Essa vibe isso, boa, assim, né? né? No DNA do negócio, né? Antes tendência, hoje realidade. A alimentação saudável, cada vez mais, tanto em casa quanto fora de casa, está no nosso dia a dia. E para esse bate-papo eu chamo o Ricardo Botura, CEO da Let's Poke. Ricardão, cara, prazer. Muito bom estar aqui com você. E eu queria começar esse bate-papo continuando o que a gente estava fazendo antes. Fala um pouquinho quem é o Ricardo, de onde que veio e como que você chegou na Let's Poke. Bom, prazer estar aqui com vocês também, tomando um cafezinho, conversando. Bom, eu comecei minha carreira, né, com marketing, estava contando aqui para vocês, na Whirlpool. Fui estágio lá, depois eu fui para linha mais do comercial, assim, né? Então fiquei 5 anos como peixe urbano, então comecei o peixe urbano aqui em São Paulo, fui um dos primeiros funcionários aqui. E aí fiquei 5 anos e meio, assim, que foi um longo período até, porque peixe urbano teve um hype muito grande, assim, né, de muita contratação, muita gente entrando por 1 ano e meio, 2, assim, um sucesso absoluto. E aí depois teve uma fase mais de cortes, né, até, assim, não teve muita estabilização, não teve, assim, foi muito crescimento e uma queda acentuada também, assim. E, cara, assim, aprendi muito nos dois momentos, assim, né, tanto em crescer e contratar como em cortar, em trabalhar, né, fazer mais com menos ali. E aí fiquei 5 anos e meio, depois eu fui rádio comercial da Log, né, de logística. Eu saí do peixe urbano para ir para a Log, e da Log eu fui para a Rápido, que também era uma startup de logística mais focada ali na parte de entrega de motoboy mesmo, investida pela Móvel, que é a investidora do iFood. E fiquei mais 5 anos e meio na Rápido, onde eu acabei conhecendo, né, o Poke e juntando aí com os nossos meus dois sócios fundadores, né? Então sou eu, a Júlia, que é minha esposa e sócia, e o João, meu esposo e sócio. O João, a figurinha também carimbada, gente boníssima, João. Né? Ele entrou no nosso casamento. Que legal. E aí a gente foi lá bater um papo com ele já tinha bares e restaurantes, né? E a gente foi conversar com ele, fazer uma DRE base lá e tal. Ele falou, putz, tô fechando aqui meu bar, o bar dele onde eu fiquei noivo, inclusive. Que legal. E aí ele falou, cara, tô a fim de entrar com vocês, assim, né? Se vocês estão olhando pro Poke e achando que é uma tendência. Eu já tinha trabalhado junto com o João, tinha trabalhado na minha equipe do Peixe Urbano. E aí ele falou, cara, se vocês curtiram essa ideia, eu tô muito a fim de entrar também, porque ele já tinha ouvido algumas pessoas falando de Poke e tal, e aí tinha negado, e aí falou, putz, agora tá no timing perfeito. E aí a gente acabou trazendo o João, porque era um cara para ser o nosso sócio operador, já tinha know-how, né? Quando eu montei o Let's Poke, a gente entendia que, assim, a gente tem 3 pessoas muito complementares, né? Eu e a Júlia, a gente é sócio, eu falo, por ser complementar e não por ser marido e mulher. Legal. E a Júlia tem um know-how muito mais administrativo, financeiro, interno, né? Assim, organização da empresa mesmo. Eu muito mais pro lado comercial. E o João tinha essa parte operacional, né? Que a gente não tinha ali do dia a dia de bares e restaurantes. Barriga no balcão conta Exato, muito, né? muito, Conta muito. E na verdade eu acho que essa questão de se complementar, né? Porque eu já tinha feito um outro negócio por pouco tempo de lavagem de carro. E aí ia ser tipo um Uber de lavagem de carro, então você ia na casa da pessoa, lavava lá e tal, né? Uma coisa meio na nuvem, mas não existia ainda Uber, então a gente não tinha tido a ideia da nuvem. E eu tinha um sócio que era exatamente igual a mim, assim, que putz, era o meu par no Peixe Urbano na época. E, assim, uma pessoa que eu admiro muito, mas que, por outro lado, sabe, ele é tão bom quanto eu na mesma coisa, né? Então não te acrescenta algo que você precisa no começo de uma empresa, né? Legal. E o começo de uma empresa é o dono com mais ninguém, talvez, né? E assim, por isso que nessa outra oportunidade a gente buscou se complementar para fazer dar certo no começo. Assim. Que bom, que bom. Vamos entrar no bate-papo aqui do nosso consumidor. Cada vez mais o nosso cliente chega no nosso estabelecimento procurando qualidade, aí, tanto qualidade no produto quanto qualidade no atendimento, um ambiente legal. O que a Let's Poke tem de diferente? É no produto, é no atendimento, é no ambiente ou é
uma amálgama de tudo isso junto aqui, cara? Cara, eu acho que é um pouco de cada coisa, né? Assim, não tem produto, a gente sempre foi buscar produtos que sejam novidades, trazer alguma coisa. Então a gente foi já 2 vezes para o Havaí, fiquei 23 dias lá. Isso é legal pra caramba, né, cara? Conhecendo de fato a cultura, né? Assim, a primeira vez eu fui, eu, o João, a Júlia, a família e tal. Na segunda vez eu levei o chefe executivo para ele ficar 23 dias lá comigo, vivendo lá, né? Às vezes no ócio mesmo, mas buscando a cultura, morando lá na casa de umas pessoas que moram lá, né? A gente ficou no Airbnb em vez de ficar no hotel. Então, eu acho que isso tem muito valor para o negócio, né? Entender, e você não precisa trazer exatamente o que está lá, né? Assim, tem uma adaptação do produto para a cultura local, para o que vende aqui, mas que você tenha esse conhecimento e você possa falar com propriedade, né? E quando a gente trouxe o Felipe Toledo, que é o bicampeão mundial de surf, nosso sócio, também tinha essa vertente, né? De o quanto ele conhece do Havaí, o quanto que ele conhece de poke, mundo afora, né? E de possibilidades que ele tem de conhecer produto, que o surf está muito conectado, né? Obviamente com o mar, com atum, com peixe, com ter lugares que é frescos, né? Mesmo fora do Havaí, no Tahiti, ou em algum lugar que eles estão, que normalmente são lugares pequenos, né? Onde tem ali o pescador local, a família que mora, e que eles podem ter acesso a um produto de super qualidade, fresco, e que ele traz muito pra gente isso, né? Óbvio que o Felipe não cozinha o prato que ele deu o nome, mas ele traz os sabores daquilo que ele gosta e a gente adapta junto com nossos chefes e cria esses produtos. Então, assim, quando você fala, putz, o que é né, o pilar do Let's Poke? O pilar do Let's Poke é ter um produto muito bom, com um atendimento que é leve. Então, assim, né, a gente tem um atendimento, sempre falo para as pessoas, as pessoas vêm aqui para comer um produto e ser bem atendidas, né? Então, um atendimento leve, então, às vezes até um totem, mas tem uma pessoa para te ajudar, ou a gente tem hoje lojas que estão trabalhando com QR Code na mesa, você faz o pedido e tem um runner, não é exatamente um garçom, mas que ajuda, né, as pessoas a serem servidas ali dentro da loja. E é um modelo que a gente começou recentemente, está dando muito certo. Então as pessoas querem um pouco mais de atendimento do que o totem, né, em alguns momentos, em alguns perfis de loja também, né, porque acho que pra gente também em São Paulo, né, a gente tem uma facilidade porque se você abre num ponto bom, passa muita gente na frente e você não precisa fazer muita coisa, né, as pessoas entram automaticamente na sua loja, né. Quando você sai de São Paulo, você começa a entender, pô, eu preciso fazer algo a mais, porque o momento de consumo delas é diferente, né? Então a gente entende que hoje, assim, o pilar do Let's, que é produto, é atendimento, mas eu ainda diria que o principal é a marca. Que legal. Né? Assim, a gente ter um algo a mais ali que a pessoa se conecta com o Let's Poke pelo estilo do surf, assim, de verdade, né? Assim, tem muita gente que se conecta com sei lá, né, conecta a sua marca, seja com o surf, mas não tem ali realmente isso boa, assim, né, no DNA do negócio, né? Quando a gente trouxe o Felipe, a gente incorporou isso no nosso DNA, mas a gente também mudou para se adaptar muito ao Felipe e ao que ele curte, ao estilo que ele gosta de arquitetura, e esse match foi muito bom por isso. Eu acho que você trazer uma pessoa como o Felipe para sua marca não faz necessariamente vender automaticamente mais poucos. Mas é um carimbo legal que mostra o caminho. Não, mas assim, se você souber adaptar a sua marca a ele, não tudo, né? Mas ele se adaptar a você chegar no meio termo ali, é o que fez a gente hoje ter um sucesso bem maior do que tinha antes dele entrar. Que legal, cara. Baita história, né, cara? Boa, obrigado. O poke, ele é recente no Brasil, né? Ele não tem muitos anos. E o que você pensou, ou o que vocês pensaram no início ali, para tracionar o poke? Porque ninguém conhecia o poke, era uma comida havaiana, veio para o Brasil, é uma comida rápida, né? Não é um fast food, é um fresh food. Sim. E de onde que veio isso, cara? Cara, assim, o poke, ele tem um concorrente nosso que tem há muitos anos, assim, e eles tinham um carrinho e assim, ficaram bastante tempo até com uma demanda, vamos dizer, muito menor do que tem hoje, né, do mercado como um todo. Foi um pioneiro. E a gente entrou num momento onde tinham poucas marcas, muito poucas marcas, e eu via essa oportunidade porque eu trabalhava nessa empresa de logística de delivery, né? Então, para mim, o delivery sempre foi o que seria o core do Let's Poke, apesar da gente acreditar muito que a loja física é onde você conecta ainda mais o cliente com a sua marca.
Mas eu sempre olhei para o delivery como tem que ser algo muito importante, né? Porque o produto viaja muito bem, a gente separa alguns ingredientes que são crocantes, então chega muito bom na sua casa, tal, muito perto do que tem no restaurante, né? Mais do que quase qualquer outro produto que eu conheço. Então, assim, a gente entende que quando a gente faz esse movimento, né, de entrar no mercado que ainda tem poucos players, uma coisa importante é você expandir, né? Sim. Então a gente começou uma expansão e em pouco tempo a gente abriu 5 lojas e veio a pandemia, né? E aí a gente chegou nesse dilema, né? Vamos continuar o plano que já era o plano de franquia ou vamos dar uma segurada? A gente acabou dando uma segurada, afinando ali as coisas que tinham para afinar. Assim, acho que é uma escolha, né? Sim, tiveram players que foram crescendo e deram certo, e a gente resolveu segurar um pouco a onda, assim, a gente não tinha nenhuma franquia, talvez por isso a gente não continuou a expansão, né? Era um mundo novo pra gente. E a gente segurou e hoje a gente tem um modelo de negócio muito ajustado. O pós-pandemia foi onde veio essa ideia de trazer o Felipe, que foi Legal. um diferencial sensacional pra gente. E foi uma virada de chave para vocês também? Foi. Foi uma super virada de chave, assim, o ano seguinte da entrada do Felipe a gente teve 40% de vendas sem store sales, né? Então, isso aí é fantástico. aumento de vendas nas mesmas lojas sem considerar a expansão. Isso é incrível. E agora no segundo ano, a gente teve ainda no ano passado, foi mais 28% de vendas sem store sales. A gente Em vem de cima 2 de 40, anos, né, cara? Então exato. é coisa pra caramba. A gente vem de 2 anos muito fortes, assim, e foi o que eu falei, assim, o Felipe, não é que ele posta no link, no Stories, e isso vem de poke, né? Mas a conexão real do Felipe com a marca, né? Ele realmente consumir, ele realmente participar. E isso, aos poucos, o cliente vai entendendo, né? O cliente, a audiência, né? Vamos dizer assim. E a gente ir nos eventos, o Felipe tá junto com a gente nos eventos. Então, essa conexão real mesmo, assim. Eu acho Legal. que quando as pessoas me perguntam sobre esse tema, né? Que Brand for Equity, hoje tem muita gente fazendo, né? Um modelo de trazer alguém para ser a personalidade do seu negócio. Eu falo, cara, mas assim, essa pessoa tem uma conexão real com a sua marca, porque senão ferrou. Né? Quando a gente foi buscar o Felipe, a gente teve uma empatia muito grande com ele no início, no primeiro dia, porque ele curtiu muito, falou, cara, eu como muito pouco na minha vida, entendeu? Acho que essa é a premissa, tipo, não adianta você trazer uma pessoa que não gosta do seu produto, né? Ou mesmo que não tenha o hábito, né? Ou que não tem um match de marca, ou mesmo com sócios. Então, assim, são muitas coisas que tem que dar certo, né? Estalou o dedo e falou, puta, Michael Jordan, esse é o cara, vamos atrás dele, né? E quando você traz um sócio pra dentro, é mais um casamento, né? Mais uma figura dentro do seu casamento, né? Que já tava... E que você precisa equilibrar muitas coisas, né? Você tem que entender, por exemplo, com o Felipe, que ele é um atleta profissional em atividade. Sim. Então, a primeira coisa que ele faz na vida é surfar. Na Austrália, vai ficar 2 meses agora, depois a Nova Zelândia, depois vai para o Havaí, no final do ano fica 1 mês e meio, e ele não tem disponibilidade para fazer algo no Let's Poke num período que ele fica 2 meses na Austrália. Então você tem que entender isso, porque é uma troca que tem que ter o equilíbrio, né, necessário para dar certo, assim, para os dois lados. Com certeza. Falar um pouquinho do poke. O poke é uma refeição muito equilibrada, né? E muito bem executada também por vocês, obviamente. Obrigado. Assim. Vocês, quando vocês vão pensar um prato, vocês ouvem o consumidor ou vocês tiram esse insight da onde, né? Obviamente você comentou no começo ali que o chefe executivo ficou 23 dias com vocês em viagem. E além disso, o que mais de onde vem essa inspiração? Acho que é um mix, né, de ouvir o consumidor e até perguntar, abrir uma caixinha no Instagram ou mesmo forms. Às vezes a gente tem... hoje a gente tem um cartãozinho que a gente manda em todos os pedidos no salão e no delivery, perguntando como que foi a sua experiência. Legal. E a gente quer realmente saber, né, onde a gente pode melhorar e o que você tem de sugestão. Então, putz, muitas vezes chega a sugestão de algum item novo que a pessoa conhece de outros pokés ou de outros salada ou de outro lugar que ele adora. A couve crisp pra mim é sensacional, assim. Então a gente tem, por exemplo, o crisp de alho poró. Pouca gente conhece porque a couve crisp é um negócio muito mais comum, né? Mas a crisp de alho poró eu amo mais ainda, porque o alho poró tem mais gosto que couve e ele dá aquela sensação do crocância e tal, frescor, né? Então eu gosto muito. Então, assim, eu acho que a gente tem coisas que são autorais, o chefe criou, tem coisas de mercado, tipo uma crisp de couve, né? Uma coisa que não é a gente que inventou. E tem essa referência. Foram vocês?
Cara, não é que a gente inventou, mas, mas eu não conheço, não sei de onde veio. Legal, assim. legal. Foi uma coisa que a gente fez. Pô, que legal. E a gente tem outras coisas que são referências mesmo do Havaí, né? Então, assim, hoje a gente, em todos os nossos pokés do chefe, que são nossas sugestões, todos são com proteína marinada. Legal. Porque no Havaí é assim, né? As proteínas são marinadas, ficam expostas, lindas, maravilhosas lá na vitrine, e um monte de opção de proteína marinada, né? A marinada pode ser a mais tradicional, que é óleo de gergelim, shoyu e outras coisas, mas pode ser também uma maionese com pimenta, com um monte de coisa, que a gente tem muitas opções de proteína marinada hoje dentro do nosso produto, talvez seja um dos nossos grandes diferenciais. Assim. E as pessoas, né, comem japa ou outros pokés, e normalmente é a proteína crua in natura, então elas têm a tendência em pedir isso também, né? Quem é cliente novo ou quem nunca foi, mas a gente leva elas para conhecer essa opção da proteína marinada, que eu particularmente acho muito melhor, agrega muito sabor, é o autêntico poke havaiano, e assim, eu acho que quando as pessoas experimentam, elas passam a gostar muito e viram nosso cliente, porque aí sim, o peixe cru cortado em cubos, né, é um grande diferencial, né? Agora, se você faz uma marinada que tem o sabor da sua receita, né, é mais difícil de copiar, e você cria ali um elo que a pessoa, putz, para comer aquele sabor, ela precisa pedir no Let's Poke. É o teu molho especial, né? Exato. É o teu molho especial. Pode fazer parecido, mas é difícil fazer igual. É isso que eu ia falar. Dá pra copiar, mas o de vocês é um. Ricardo, o fresh food, ele aumenta a complexidade operacional do seu dia a dia? Porque você realmente precisa ter o fresco do dia, né? Quase fazer a feira todo dia. Como que é isso lá na Let's? Cara, a gente dá muita importância para ter o alimento fresco, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, com arroz, uma super preocupação dele estar sempre fresco, ser produzido no dia. Assim, o arroz, na minha opinião, é um dos diferenciais do Let's Poke. A gente tem alta qualidade. Se você vai ver hoje na culinária asiática, japonesa, né? Muitas vezes você vê que o arroz, ele vem ganhando muita importância, assim. Dele não ser aquele bloco de arroz, né? Ser um negócio mais soltinho, que você consegue ver os grãos, entender a textura. E a gente se esforça muito por isso no Let's Poke. Todo mundo fala muito do peixe, né? Mas querendo ou não, salmão é uma commodity, né? Se você armazenar ele bem, ele vem do mesmo lugar para todo mundo. Ele tem ali um calibre, né? Mas todo mundo no Brasil traz salmão do Chile normalmente, e outros peixes que o brasileiro consome muito salmão, né? Mas eu, por exemplo, prefiro atum. A minha esposa também. Ela é do Atum Futebol Clube, eu sou do Salmão Futebol Clube. Eu sou atum total, e outros brancos, acho que tem peixes melhores do que o salmão, mas o paladar do brasileiro está muito acostumado com o salmão. E assim, a gente tem muito zelo por ter essa qualidade, frescor dos itens, armazenamento, processo da cadeia como um todo, né? Acho que o senso comum é falar de frescor e receber todos os dias, mas não necessariamente isso é o que garante que você coma um peixe perfeito, né? Porque no fim das contas essa cadeia de armazenamento ela é muito importante, né? A temperatura das geladeiras, a temperatura do cara que está transportando para você o alimento, né? Então, ao longo desses últimos anos a gente foi desenvolvendo muito toda essa cadeia de fornecedores e parceiros, além de equipamento, processo interno, né, que a gente garanta a qualidade do alimento e que a gente garanta que ele está nas condições perfeitas para ser servido. Né? Então, assim, com o volume, né, a gente tem, óbvio, uma dificuldade a mais de vendas. Né? A gente tem loja que faz mais de 15 mil pedidos por mês e a gente tem uma demanda muito grande em horários específicos, né? 2 horas na hora do almoço, 2 horas na hora do jantar. E é complexo, né? E, assim, tem muito pouco saindo. Você olha na pista, você fala, cara, se você prestar atenção, você vê, né? Porque a gente faz tudo ao vivo ali. E assim, é um desafio, né? Treinamento do time, padrão, né? Padrão. Na hora que a gente monta, a gente é rigoroso em montar ele bonitinho, né? Tem uma coisa verde, uma coisa laranja, uma coisa amarela, você fazer um mix ali que ele fique bonito, né? O cliente é rigoroso, né? Legal. O cliente, na hora que chega na casa dele, ou seja, você montou, pôs numa sacola, pôs no motoboy, o motoboy andou na rua de São Paulo, que não é a rua ideal do mundo, tem lombada, tem um monte de coisa, e o cliente quer que chegue, e a gente também quer que chegue impecável, né? Não só bonito, né? Mas assim, montadinho, bonitinho, né? Então, a gente tenta ao máximo, né? Ter uma embalagem que não seja também
super dimensionada, porque senão chacoalha muito. Então, assim, tem muitas coisas que a gente foi aprendendo ao longo desses 8 anos e que a gente hoje aplica, né, no Let's Poke para ter a qualidade chegando na casa da pessoa como a gente gostaria também. Né? Muito bom. Dando um zoom agora... Cara, eu vou fazer uma pausa que eu esqueci de te dar um presente que eu Boa, trouxe. sim, aí, ó. Copinho do Let's Poke. Boa, beleza. Obrigado. Para vocês deixarem aí. Depois a gente vai tomando uma aguinha já aqui. Ó. Isso, tem aqui Vida de Praia, né, que é o conceito da nossa marca. Então, falei um pouco do Felipe, tudo a gente foi desenvolvendo isso nos últimos anos. Esse conceito da marca que é o Vida de Praia e que remeta aí para você o que é vida de praia para você. Você, né, um esporte na praia, você de repente curtir com a família, tomar uma cerveja com os amigos, mas que seja essa coisa legal. Obrigado, valeu pelo presente. Entrando em custo, o que mais pesa hoje para você? A proteína mais fresca, um desperdício que invariavelmente acontece, a logística, onde que é a composição de custo que mais fala assim, isso aqui eu tenho que dar um zoom aqui porque aqui é o meu calcanhar de Aquiles? Não, com certeza a proteína, né? Assim, a gente tem uma metodologia de controlar a proteína muito forte. Então, desde o corte, né, aproveitamento, então a gente mapeia isso dentro da cozinha, a gente mapeia quantidade, a gente pesa todos os pokes, tá? A gente pesa não todos os itens do poke, mas a gente pesa a proteína em todos os pokes. Legal. E isso, assim, de novo, né, são 8 anos de aprendizados, né? E cada um desses momentos, ele é um momento onde pode ter um desperdício. E na hora que você fala assim, pô, tô com o CMV aqui estourado, me ajuda aqui a achar meu problema. Eu falo, cara, você tem que medir um monte de lugares que você está fazendo e qual que é o aproveitamento ideal, né? Porque se você não medir, eu não consigo te ajudar, né? Então, nas nossas lojas, nas franquias ou em outros lugares, assim, tem processos que são sabidos pelo mercado, né? Um mapa de produção, controle de estoque, várias coisas, mas que as pessoas não aplicam, né? E aí depois elas querem ter o CMV ideal, né? Mas assim, para você ter o CMV ideal, você precisa aplicar para saber onde está errando. As pessoas não erram de propósito, né? Elas querem cortar o melhor possível, mas às vezes elas não tiveram o treinamento ideal, às vezes elas estão com pressa, né? Porque você precisa repor ali, né? Alguma coisa que... Então assim, mesmo isso, né? Pra gente, por exemplo, aprender quanto vende em um dia de chuva, com um dia de sol, numa quinta-feira, numa segunda, num domingo, e ter uma produção baseada no histórico, né, da loja. Então isso é muito difícil, tem lojas novas que você não sabe. E aí quando você tem que cortar o peixe rápido ali para resolver o problema de não faltar, com certeza não vai ser o melhor corte que você fez na vida, né? Então, assim, acaba que essa estabilidade, organização da cozinha, organização dos processos é o que faz hoje mais diferença para a gente conseguir um CMV bom, né? Mas a sua pergunta originalmente, a proteína sem dúvida onde a gente tem o maior olhar primeiro, né? E depois, vamos dizer, no peso do poke total, na aparência e entregar aquilo que a gente espera que é um produto com qualidade e quantidade suficiente também para o consumidor ficar satisfeito. Isso é importante, né? Não adianta se eu colocar muito pouco proteína, estou ganhando CMV, mas meu cliente não vai voltar porque ele não ficou satisfeito. Exatamente. Na verdade, a gente também olha para isso, assim, quando a loja está com CMV muito baixo, a gente fala, bom, não é o ideal é você acertar, nem para mais nem para menos, assim, quanto mais perto do que é a meta, né, ou seja, do custo ideal para o preço que a gente está vendendo, melhor, né? Eu não quero que você ponha coisa a menos, quero que você ponha o certo, né? E é muito treinamento, né, muito reforço na equipe ali que está todos os dias e que, né, o nosso mercado tem um turnover muito grande, retreinar, isso faz diferença. Legal. A gente falou em padronização. E quando a gente fala em padronização, também é meio antagônico com o cliente ali, que invariavelmente eles pedem uma customização, pedem uma personalização. Você acha que isso atrapalha mais, deixa a operação mais complexa ou deixa o cliente mais fiel para você? Cara, assim, a personalização acho que é uma tendência que não tem como você evitar. Então, assim, as pessoas querem personalizar o tênis, a roupa, o poke, a pizza, né? E assim, então eu não gosto de trabalhar tipo discutindo uma coisa que já é a realidade, não vamos mudar. Então assim, personalização demora mais, né? Então, por exemplo, vou fazer um evento, eu vou levar
todos os pokés sem a opção de você personalizar. Ah, mas eu quero trocar uma cenoura porque eu sou alérgico. Beleza, Ok. tira a cenoura do seu poke, mas você não vai poder escolher todos os itens porque num evento é muito diferente. Você não está na sua cozinha, você não tem espaço, você não tem como fazer a produção Margem igual de você manobra faz. ali, né, cara? Exato. E não tem a equipe, né, tamanho que você gostaria. Então, depende aonde a gente tira essa opção. Mas normalmente o monte seu poke, né, é o que a gente mais vende. Então, assim, não dá para eu achar que ele é ruim. Ele é ótimo na minha operação, ele é o que as pessoas querem, mas ele demora um pouco mais porque a pessoa tem que ler item a item, ele dá mais erro, porque às vezes ela esquece, você pedir um Aloha ou um North Shore, que são dois pratos que Já a tá gente no mais dia a vende. dia. Cara, os caras montam, putz, automaticamente, né? Agora, se você pedir para montar, eu tenho que ler cada item na sua comanda, a comanda em si tem que vir bem bonita, na ordem certa, né, no tamanho da letra que o meu funcionário consiga ler sem problemas, né? Então toda essa adaptação até do sistema para entregar, né, para a gente facilmente ali montar o poke é uma coisa que a gente também foi fazendo ao longo desses anos. É importante, deixa complexo, mas vale a pena. Exato, com certeza. Acho que esse é o maior ganho. Assim, vale muito a pena e o cliente quer muito. Então, na verdade, assim, se você não fizer isso, ele vai comprar do seu concorrente, basicamente. Alguém vai fazer isso para ele. Né? Porque tem muita gente que faz, né? O mercado é muito grande e alguém está disposto a ter mais trabalho para entregar o que o cliente quer, né? Com certeza. Então, a gente se dispõe, desde o primeiro dia, a gente tem a opção do cliente montar o poke. Que legal. Vou fazer um gancho numa fala que você trouxe há um pouquinho atrás, que é o crescimento. Vocês cresceram 40, depois cresceram 30, estão crescendo esse ano, graças a Deus. Como que vocês estão prevendo essa demanda para esse ano de 2026, que está sendo mais difícil do que a média? A gente teve um carnaval em julho, em fevereiro, que foi um pouquinho no ano passado, vai ter Copa, vai ter eleição, depois já vem Black Friday. Como que vocês estão entendendo esse ano e como que vocês estão prevendo essa demanda para 2026? Legal. Cara, assim, eu acho que pra gente está sendo um ano ótimo por enquanto. Que bom. Apesar do mais carnaval. Um, né? Mais um. Apesar do carnaval, que, cara, de novo, né? Puta, o cliente montar o seu poke mais devagar, mas carnaval existe todo ano, eleição existe há 4 anos, Copa do Mundo, cada 2 anos eleição, Copa do Mundo a cada 4, Olimpíadas a cada 2. Então, assim, ou você aproveita disso, guerra agora tá todo ano. Isso que eu falo, todo ano tem uma guerra nova. Aumentou o preço do combustível. Gente, É do dia, né? Isso aí. você vai receber em algum momento o repasse do que você está. Tudo gira em torno de logística, Sim. né? Então, assim, você vai ter repasse de quanto custa o salmão, é fato. E você vai repassar para o consumidor o quanto custa o peixe. E a empresa vai repassar o salário dele em algum momento. Então, assim, não tem que se assustar com isso. Assim, eu acho que é uma coisa que a gente, até o brasileiro, está mais acostumado, né, a viver crises, a viver. Então, assim, acho que ao longo desses anos, né, a minha expectativa para 2026 é um ano muito bom. A gente acabou de abrir uma loja no Rio de Janeiro, abrir uma Alphaville no final do ano, que estão sendo super sucesso, assim. Aonde que é essa loja nova no Rio? Uma loja nova no Rio, na Dias Ferreira, no Leblon, né? É difícil não ter sucesso. Ué. Tem uma frase de um cara, né, do Outback que é ponto... como é que era mesmo? A melhor coisa, bom, eu não lembro a frase. Location. Mas assim, né, cara? ponto é disparado o que é a coisa mais importante no varejo, né, de alimentação, de loja de roupa, tal. Ponto é uma coisa imprescindível. Então a gente tem um modelo até de expansão, assim, que eu acho que é bem do nosso jeito de fazer, né, que é menos pressa e mais qualidade na escolha, assim, né. Então a gente é um negócio que é meu, dos meus sócios, assim, a gente não tem um fundo de investimento ou alguém que está pressionando a gente para abrir 100 lojas nos próximos X anos, e a gente quer fazer bem feito, né? Então a gente vai acertar, vai errar, mas a gente vai tentar fazer bem feito antes de rápido. Legal. Então, assim, a gente quer muito garantir o crescimento bom. Então, se eu vou abrir 3, 4 ou 5 ou 10 lojas esse ano, Ok. não me interessa tanto, assim, eu quero que a gente tenha tração, né, que a gente, óbvio, tenha gente interessada em abrir loja com a gente, em pontos muito bons, mas que a gente saiba que, cara, às vezes pode demorar 3, 4 meses para achar um ponto bom em uma cidade, tá tudo bem, né? Na Dias Ferreira, por exemplo, a gente quase fechou vários outros lugares antes, todos piores do que esse. Esperou um pouquinho e abriu na cara do gol. Cara, às vezes é esperar, né, contar a história
de trás para frente é mais fácil do que no dia a dia, mas às vezes é também você parar para pensar, né? Você respirar, você tem lá a oportunidade e você achou que ela era boa, mas putz, por alguma razão você dormiu, acordou e você decidiu ir atrás de outro lugar que acabou dando certo e fechou, né? Então assim, acho que não é pegar a primeira oportunidade que surge na sua frente, né? E a gente tem um pouco desse perfil, né, de negócio, até pelo negócio ser saudável, ser gerador de caixa e a gente realmente né, conseguir ter a estrutura que a gente precisa para atender bem os nossos franqueados nesse momento, e a nossa rede própria também, nossas lojas, ter tudo com bastante qualidade. E a gente está tranquilo, assim, cara. Então, o crescimento, ele é um upside para o nosso negócio. Então, a gente quer fazer bem feito. A gente olha para cada franqueado e fala, cara, eu quero que essa pessoa dê certo, né? Eu quero que ela ganhe dinheiro, eu quero que ela goste de trabalhar com um negócio que dá muito trabalho, que é restaurante, mas que ela, né, vai ter ali 3, 6 meses que vai ser meio caótico. Vai dar dor de barriga. Ela entenda, goste e, né, queira fazer parte da família Let's Poke por muito tempo, né? Então, quando você me perguntou de novo, voltando à pergunta do ano, cara, eu estou preocupado com 5, 10 anos, assim, sabe? Não estou muito preocupado com como vai ser esse ano. Óbvio que sempre você está olhando mês, ano, e se preocupando com isso, mas assim, eu estou plantando sementinhas para que o Let's Poke seja a marca mais legal, melhor em muitos lugares, assim, não precisa ser o maior, se for legal, mas que a gente seja, o Let's Poke seja a preferência do cliente em todos os lugares que a gente tem loja e que a pessoa goste do produto, goste de atendimento, goste do ambiente, da marca, do bowl, da bandejinha. Então, assim, pensando em todos os detalhes para que isso seja o diferencial a longo prazo, né? E o cliente volte várias vezes, a gente traga novos sabores, né? Com o Felipe, a gente fechou com a Luana Silva, que também ela é meio brasileira, meio havaiana, ela é filha de brasileiros, mas os pais dela mudaram para Havaí, nasceu na Havaí, e ela compete pelo Brasil no surf, ela é hoje parte do nosso time de surf. Isso eu não sabia não, cara, isso é legal. A gente fechou no final do ano, agora legal, no começo do ano a gente anunciou, e assim, ela é havaiana, né, então ela entende muito. Qual é então a a gente vibe, tá essa aqui começando toda essa história com ela, de montar um pouco junto com ela, né, e ela também assinar um prato nosso no futuro. Então, e assim, é isso, de novo, a gente tem calma, né? A gente não lançou já o poke no primeiro dia com ela, a gente está criando toda essa história, ela está visitando lugares que ela curte, contando para as pessoas isso no Instagram, mostrando sabores, e aí a gente vai lançar um negócio com ela, porque a gente também pretende ficar muito tempo com ela no time e ter esse poke como um sucesso, e que as pessoas curtam, entendam esses sabores e assim por diante. Então, eu acho que o ano vai ser desafiador, como foram vários outros. Para a gente tem um efeito, por exemplo, que as pessoas talvez seja mais importante do que uma guerra, uma eleição, né, na nossa venda, que o último ano foi um ano de laninha. E esse ano tem uma previsão de El Niño. O El Niño é um ano muito mais quente, né? Isso impacta muito mais na minha vida, por exemplo, do que a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, cara, no dia do Jogo do Brasil provavelmente eu vou vender pouco. Bar vai vender muito. Sim, mas depois volta à vida normal. Exato, assim. Então, você tem que criar conexão, você tem que criar coisas no marketing que façam sentido, e se aproveitar da parte boa desse momento, né? Mas, no fim das contas, é um ano que eu espero que seja muito bom, independentemente desses fatores todos externos. Assim. Legal. Você trouxe 2 pontos, cara, muito bons. Primeiro, não pressa, não é calma, não pressa de você crescer assim, de forma exacerbada. E um foco na qualidade, no produto, ali na atenção com o produto, assim, fora do comum, que é a essência de vocês mesmo, o produto de vocês é isso. Onde que você está enxergando as maiores oportunidades desse mercado de fresh food? Porque você não compete só com aquele cara que vende um bowl, que vende um poke, mas você compete com todo mundo, né, cara, que está naquele teu ticket. Onde que você vê essa oportunidade de crescimento? Cara, eu acho que assim, o pilar, né, de ser uma alimentação saudável sempre foi pra gente, de novo, olhando para alguns anos para frente, aquilo que a gente acredita. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que as pessoas vão se alimentar de forma mais saudável nos próximos anos também, né? E o poke é gostoso, então não é aquela comida saudável que você fala, putz, vou ter que comer isso hoje, né? Tem salada super gostosa, mas putz, aquela salada básica ali que você fala, puta, não queria, mas vou comer porque tô aqui na pegada de ser saudável. Então o poke ele traz uma alimentação que é balanceada,
que é muito saudável, assim, mesmo a gente tem um arroz negro, por exemplo, que é mais saudável do que o branco, mas, cara, as pessoas gostam muito de comer arroz branco e tá tudo bem também, né? Não precisa ser em Algo todos positivo, né? e assim, eu amo poke com arroz, assim, eu acho, cara, poke é com arroz, né? Mas se você tiver uma alimentação que você precisa ser mais balanceada, tem a opção de quinoa, de mix de folha, de bifum, de o arroz negro que é mega saudável, com coisas que são in natura, né? Então, assim, eu acho que o poke tem a opção de você se alimentar de forma extremamente saudável e gostoso e também né, relaxar um pouco mais, comer um dadinho que é frito, empanado. Então, acaba que você tem várias opções e consegue agregar mais gente na mesa, vamos dizer assim, né? Então tem uma pessoa que não come peixe, putz, a gente tem frango, tem camarão grelhado. Então, a gente tem esse mix grande de cardápio, vamos dizer, de itens no cardápio, que a gente acredita que isso contempla bastante gente, né? Mas acho que o fresh food é uma tendência que ainda vai crescer muito, assim, na verdade. Eu acho que está muito mais para a oportunidade de crescimento desse mercado do que né, olhar para a concorrência e falar, putz, tem muito concorrente. Assim, isso nunca me preocupou. Eu acho que concorrentes bons são bons para o mercado. Ajuda você a balizar o seu produto, exato, a sua qualidade. Assim, como eu falei de um dos concorrentes que entrou há muitos anos atrás, foi o pioneiro, e esse cara penou muito, provavelmente, né? Ele viveu ali num momento onde a demanda não era tão grande e ele ficou se esforçando ali para fazer o poke entrar no gosto da galera, tal. Então ele fez um trabalho para o mercado, né? Você entrar depois disso é mais fácil, né? Então se você tem um concorrente bom, eu admiro e eu gosto, né? O problema são experiências ruins que você tem com poke. Putz, você vai lá comer um poke ruim e acha que poke é aquilo, né? E aí vocês deixam um estigma de que eu não vou comer mais porque eu não gostei. Então esse é um concorrente que não me ajuda muito, mas o concorrente que faz um bom trabalho, entrega bem na casa da pessoa, ou tem uma loja legal que o cliente vai lá, pô, é ótimo. Que bom. Cara, fala um pouquinho desses últimos 8 anos. Passou rápido, possivelmente, né, cara? Deixar uns cabelos brancos. Cabelo branco, quase nem cabelo eu tenho mais. Quais foram os principais aprendizados de logística, de operação, de armazenamento? Porque a gente está falando muito sobre o fresh food ser o do dia, né? Uhum. Então, o que você aprendeu nesses últimos 8 anos que você pode falar até para os seus próximos concorrentes que vão vir ou para as pessoas que vão entrar no mercado de fresh food e falar, cara, isso aqui você não pode errar de jeito nenhum, cara? Cara, é uma pergunta complexa, né? Eu acho que esse negócio da calma, assim, que eu falei um pouco é importante, porque, assim, você vai errar, né? Acho que o ponto a gente erra, a gente falou puta de produto, mas pode acontecer de você ir comer no Let's Poke e ter um erro, né, da execução de alguém ali. Do dia isso, é o humano que está fazendo. Exato. Né? Eu acho que a gente também tem que, como cliente, saber que cara, as pessoas erram, né? Então, puta, chegou um produto na sua casa, você precisava dele naquele dia, você ia fazer uma festa e comprou o bolo e deu errado. Cara, a pessoa não errou de propósito, né? Então, eu acho que a gente ter um pouco de paciência e calma é importante para a sociedade como um todo, né? E a gente se cobra muito, né? Então, assim, a gente quer executar as coisas rápido, dar certo rápido, ficar rico rápido, a rede ter 1000 lojas rápido, tudo ser rápido, né? Mas, no fim das contas, o que eu aprendi no Let's Poke é que as coisas não são rápidas. Assim, quando você olha pro seu vizinho e fala, cara, esse cara aqui teve um puta sucesso, o que eu paro pra pensar hoje é, cara, esse cara se ferrou muito ao longo de muito tempo e que você não sabe, né? Assim, as coisas não caem do céu. E o sucesso também não, né? Acho que tem casos específicos e eu sou um pouco cético com quem conta essa história no Instagram e fala, puta, é isso, desse jeito, estalei o dedo e fiquei rico. Um pouco leviano até na minha opinião, mas assim, normalmente é uma história longa, com anos iniciais ali que foram bons, ruins, bons, ruins, bons, ruins. Em algum momento você achou uma veia do caminho do crescimento, da expansão, e que aí você tem o desafio de manter a qualidade, e ninguém quer fazer um produto de pior qualidade de propósito, né? Às vezes você pensa em até industrializar algumas coisas, porque putz, a logística é muito difícil, porque o Brasil é muito grande, então como que eu vou entregar essa mesma qualidade, esse mesmo produto em Manaus, né? Então é um pensamento que a gente ainda não tem esse problema, mas cara, já pensa, né? Fala, como que eu vou fazer esse produto chegar igual lá, né? A gente sabe que a gente vai chegar, mas a questão é como, quando e com qual qualidade, né?
e com qual preço, né, para o meu franqueado também ter margem, né, porque quando você tem uma franquia, essa pessoa espera viver daquilo, né, ganhar dinheiro, no fim das contas, que minimamente seja positivo versus o trabalhar em outro lugar, né? Então, assim, se eu fosse falar para uma dica era, cara, para as pessoas realmente terem um pouco de paciência, porque quando você olha para a história de alguém e fala, putz, cara teve sucesso, e aí para você passou muito rápido, né, mas o dia a dia, ele é árduo, né? Você tem 1000 batalhas, e é isso, né? Tem outras pessoas, um monte de gente envolvida, né? E a outra dica talvez é, cara, investir em se estruturar mesmo, assim. Eu acho que o que eu vejo hoje é que tem muito negócio que começa e já abre uma franquia, por exemplo. Cara, pra mim isso... no tempo da calma. Calma, né, cara? Calma. Não, e pra mim isso, assim, é um problema gigantesco com a pessoa que você está se comprometendo ali com a sua franquia, né? Assim, você está vendendo um negócio que teoricamente é o seu know-how, a sua marca, né? Assim, você não tem know-how. Como que você está vendendo o seu know-how sendo que você não tem know-how ainda, né? Como que você está vendendo uma marca que mal começou? Então, eu acho que, assim, se estrutura primeiro, né? Faz um case. A gente teve 5 lojas por 6 anos, né? De novo, falar hoje é mais fácil. Com certeza. A gente tentou crescer, alguma coisa não estava dando tão certo, a gente ajustou, tal. E hoje a gente tem, né, uma procura grande de franqueados, e a gente seleciona bastante, né, quem vai também estar no dia a dia, quem vai operar, né? A gente não quer uma pessoa que venha e fala assim, puta, vou investir, deixar aqui para uma pessoa qualquer tocar. A gente é seletivo, vamos dizer assim. Então, acho que tudo isso, assim, a gente está plantando sementinhas do longo prazo, assim, acho que esse é o nosso perfil, e a gente vai acertar, vai errar, óbvio, né, com a escolha das pessoas, com a escolha do ponto, com o produto às vezes, mas, cara, sempre tentando acertar o máximo possível e hoje pensar no médio e longo prazo. Tem que ter calma. É isso. Não sai correndo, né? Não, e assim, muitas vezes eu não tenho, é normal, né, a gente quer as coisas acontecendo rápido, mas... esse é um aprendizado que o Let's Poke me trouxe, assim, é uma terapia de longo tempo, longo já prazo. vai te ajudando já. Também Muitas noites sem dormir para chegar nessa conclusão, né? Mas os últimos 8 anos, como que a tecnologia te ajudou no dia a dia, até essa calma, até essa previsibilidade? O que você tem de tecnologia ali que te ajudou? Legal. Cara, fiquei 11 anos em startups, né, assim, de fato, tecnologia e tal. E é engraçado que, assim, a gente sempre trabalhou com sistema, com tecnologia para ajudar a gente nas escolhas, né? Então, a gente sempre teve um PDV bom, um RP bom, e eu acho que isso é fundamental, assim, para você ter dados que te ajudem a basear suas escolhas, né, do seu dia a dia, assim. Então, e é difícil também, assim, acho que é uma outra coisa que não é fácil. É muito mais fácil você fazer um papelzinho ali e, puta, pediu o cliente, jogou pra cozinha, a cozinha produz, ninguém tem controle de nada. Às vezes dá certo, o que é mais incrível, né? Às vezes o restaurante funciona assim e dá certo. Sim. Mas assim, mesmo que dê certo, possivelmente você tem uma oportunidade de dar mais certo ainda, né? Se você estivesse fazendo controles. E as pessoas, né, muitas vezes vêm de outros restaurantes, elas não estão acostumadas a seguir aquele processo todo de anotar tudo. Cara, a gente é chato, assim, a gente anota tudo, a gente tenta jogar tudo para o sistema, para a gente ter essa informação e esses dados para ajudar a gente a basear as nossas próximas escolhas, né? Qual o produto que eu vou tirar do cardápio? Qual o produto que eu vou... Isso é fácil, né? Essa é a parte fácil. Mas não pode ser um feeling, né? Não é um feeling, não é um feeling, definitivamente. Assim, a gente olha para dados... e os dados só são possíveis se você está usando o sistema. De forma né? correta. Então, assim, acho que olhando para esse lado, a tecnologia ajudou nisso, né? Mas hoje a galera está chegando com coisas revolucionárias, assim, tecnologia que é por câmera, né? E vai ver que o cliente chamou o garçom e o garçom demorou X tempo para atender. E você não está querendo incriminar ninguém, né? Falar, puta. Não, é para ajudar o dia a dia do Mas cara você mesmo. vai falar, eu preciso de um garçom a mais. É isso. Talvez não é um problema daquele garçom, o garçom está fazendo o máximo que ele pode, mas será que você não precisa de uma pessoa a mais, né? Se você está demorando mais do que você gostaria, eu acho que assim, eu gosto muito de trabalhar com dados, e eu acho que inclusive quando você vai levar para o seu chefe alguma coisa, por exemplo, se você levar com os dados, é muito pouco provável que você não consiga o que você está pedindo, né? Agora, se você levar sem dados, vai ter um monte de questionamento, né? Então, quando as pessoas vêm me trazer alguma coisa, eu falo, cara,
Se baseia em alguma coisa. Se tiver os dados aqui, fica muito fácil de tomar a decisão. Porque eu acredito que você já fez essa reflexão baseada em alguma coisa, provavelmente em algum dado, né? Chegou muita gente no Instagram reclamando de alguma coisa. Putz, mapeia, põe ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cara, tá fácil, mostra para alguém de operações e fala, ó, esse é o nosso problema. Exato. Se fosse uma pessoa só, você não estaria trazendo esse problema, né? Então, acho que sistemas e tecnologia, assim, no nosso mundo, são muito importantes para gerar dados, para a gente basear melhor as nossas próximas... Ricardo, eu vou abrir um quadro novo aqui. A gente vai estrear um quadro aqui no nosso pod, que é perguntas do pessoal que está na rede social, que está no Instagram, que está no... Enfim, todos os nossos canais aqui. É sempre bom. Deixa eu abrir. E a primeira pergunta que veio foi bem legal. Foi assim, ó, saudável já virou padrão e expansão virou corrida. A gente estava falando isso agora aqui, o pessoal tá ligado. Onde que tem uma vantagem competitiva real disso? No ponto, no produto ou no ingrediente da operação? Cara, eu acho que, assim, é uma ótima pergunta, porque justamente eu trouxe o ponto contrário, né? Assim, a gente não tá nessa corrida. É isso, a gente tá fora dessa corrida, então a gente não tá participando. Eu acho que a gente tem uma missão de fortalecer a marca, fortalecer a rede, fortalecer as lojas que já existem em primeiro lugar, para depois pensar que a gente tem condições de atender a rede como um todo e trazer novas lojas, né? E a gente tem, né, essa condição hoje, então a gente está vendendo novas franquias, a gente não vende em qualquer lugar, por exemplo, putz, infelizmente hoje se quiser abrir no Nordeste a gente não vai abrir ainda. Por uma escolha de negócio. Porque a gente não tem capacidade de chegar em Salvador antes de chegar em BH ou em Vitória. A gente tem esse perfil de pensar num crescimento em espiral, né? Então, hoje a gente está olhando muito para o interior de São Paulo, para as principais capitais perto de onde a gente está, porque o Brasil é muito grande, tem uma complexidade logística, né, muito grande, e a gente quer chegar, né, em todas as principais cidades. A gente olha para cidades acima de 300 mil habitantes e fala, pô, a gente poderia estar em todas. Tem espaço. Mas não hoje, não amanhã, né, e não em qualquer uma no próximo momento. Então, assim, é uma dificuldade, porque você fica, né, com aquela vontade de chegar lá rápido. A gente acha que a gente poderia vender muito em Salvador, ou em Fortaleza, ou em várias outras cidades, mas a gente tem que prezar por essa qualidade e sair um pouco dessa corrida, né? Assim, acho que a corrida é imposta também um pouco pra gente, de que, cara, você precisa crescer porque o fundo que investiu em você tem que vender para um próximo fundo daqui tantos anos pelo triplo, pelo quádruplo, pelo quíntuplo do que ele comprou, né? Assim, mas por quê? Né? Por que eu preciso vender para o fundo? Então, eu acho que é uma corrida que a gente hoje... E assim, também não estou falando que a gente nunca vai entrar nesse modelo de ter um fundo que talvez tenha empatia e conexão com isso que a gente acredita, né? Mas o nosso momento e o nosso crescimento nesse momento, ele é muito mais baseado em lugares que a gente acredita que vão ser prósperos, que a gente vai dar certo, que a gente vai saber entregar, vai conseguir ter uma operação de qualidade, né? E com pessoas que também entrem nessa filosofia de botar a mão na massa, estar no dia a dia, e o porquê do franqueado existir, né? Que é também ter esse dono em cada local que a gente acredita muito, que vai fazer melhor do que a gente faria em Campinas, ou em Jundiaí, ou em São José dos Campos, porque a gente não vai estar lá todos os dias, né? E essa pessoa, entendendo o que é ter uma franquia, que é seguir alguns processos, mas ganhar, por outro lado, força de marca, ganhar uma puta estrutura por trás, e estando ali no dia a dia, essa conexão das duas coisas vai ser muito melhor. Boa. Tem mais 3 perguntas só. Opa, cara? show. Eu vou juntar a primeira com a segunda, que eu acho que é complementar. Qual que foi a decisão mais difícil que vocês já tomaram, vocês como sócios, os 4 tomaram, e o mercado de food service está mais difícil hoje do que há 8 anos? Vou começar pela segunda, né? O mercado de food service está mais difícil hoje do que há 8 anos? Acho que sim, porque 8 anos atrás eu não sabia nada, então assim... Qualquer coisa, né? eu não tinha a menor condição de... Assim, eu falo para as pessoas que ter filho e empreender são 2 desafios que você só sabe o quão difícil eles são quando você tem, né? Então, se você nunca empreendeu, provavelmente você não sabe exatamente tudo que a pessoa está fazendo. Se você não teve um filho, você não sabe todas as noites que essa pessoa não dormiu, né? E te dá um prazer enorme. Eu tenho 2 filhos, tenho um negócio, e assim,
te dá um prazer enorme, e é por isso que você continua, né, no negócio, né, e os filhos, obviamente, te dão um prazer também. enorme, né, meus amores da vida, assim, mas, cara, é mais difícil hoje porque eu sei, né, todas as dificuldades que a gente teve até aqui e tudo que a gente vai ter daqui pra frente, né, mas, assim, eu tenho muito prazer em fazer o que eu faço, acho que, assim, trabalhar com o que você gosta e você acredita, né, eu peguei meus filhos semana passada, eu estava ajudando a abrir a loja do Rio, eu e a Júlia, minha esposa, e a gente ficou lá alguns dias, né? Ela ficou 15 dias em loco lá. A gente vive muito esse início de operação junto com os franqueados. Normalmente quem faz isso é o meu sócio João, mas ele foi pai agora, então eu fui falei com fazer. ele cedo, ele falou, pô, tô com um filho Acabou de ser pequenininho, pai, né? Legal. e eu fui fazer essa função que normalmente é dele. E, cara, foi muito legal, assim, viver esse início dessa operação. A gente aprende muita coisa também estando ali no front, né? E revendo, viver isso. E a Júlia teve que ficar lá 15 dias, né? E aí eu vim para São Paulo, fiquei alguns dias aqui, peguei os filhos, quer saber? Em vez dela voltar, vamos lá. Vamos lá. Né? E é um puta prazer eles chegarem e falarem, nossa, papai, a loja tá linda, né? O poke tá maravilhoso, aqui é muito legal. Na praia, de verdade, né? A vida de praia, mas a gente não tinha nenhuma loja na praia, agora estamos na praia. Então, assim, me dá muito prazer que o que eu faço, eu tenho o prazer de servir o poke para eles todos os dias, para eles comerem, né? Então, assim, é uma coisa genuína que você fala, cara, se dá para os seus próprios filhos, né? Então, eu acho que é assim, ter esse propósito de construir um negócio que realmente você curte, você gosta, você tem muitos desafios, né? Você falar, pô, é fácil falar isso hoje, mas você nunca teve uma crise, né? De, tipo, pensar, né, será que é isso mesmo? Eu já tive várias, assim, né? Acho que todo a gente tem. Às vezes eu sou esse cara que gosta de falar um pouco da verdade, porque as pessoas estão vivendo problemas no dia a dia delas, não né? tem como romantizar isso, né? E às vezes, cara, a romantização é mais legal de vender e tal, mas assim, a realidade é que em 8 anos, muitas noites mal dormidas, muitos dias muito complexos, né? Muitas decisões difíceis, que foi a sua outra pergunta, né? Assim, a gente teve uma decisão e eu li um livro que me ajudou muito a resolver isso depois dessa decisão ter dado errado, né? Que chama Pensando em Apostas, né? Uma pessoa que é uma jogadora de pôquer e ela fala para você julgar a sua decisão, o resultado da sua decisão pela forma que você tomou aquela decisão. Legal. E não pelo resultado em si, né? Porque às vezes você tomou uma decisão bem feita, ali, você se baseou em dados, você falou com muita gente que tem experiência, né? A gente tem um sócio investidor que ele tem muita experiência no nosso ramo. Ele tem quase 30 anos de negócio, ele é dono da Brás, Lanchonete da Cidade, Pirajá, Astor, uma rede enorme de alimentação, e que é um mentor, né, pra gente, assim. Então, além de conversar com todos os sócios, com esse cara aqui, putz... Tem que ter uma opinião a mais. A gente tem um outro sócio também, investidor, que é mais pro lado de tecnologia, que é o Juliano Dutra, também é um cara incrível, que trabalhou comigo. E a gente hoje tem 4 sócios que estão na operação full time, esses outros 2 e o Felipe, então a gente tem 7 pessoas, né? E assim, quanto mais a gente conversa e discute, melhor para tomar as decisões, né? E aí, foi uma decisão de, na época, não fechar uma exclusividade com o iFood, a gente estava na Rappi, na época o iFood queria que a gente fosse para o iFood como exclusivo, a gente decidiu não fechar, porque a gente acreditava na Rappi ainda, né, nos nossos clientes, que a gente tinha feito aquele período muito longo de exclusividade e tal, e a gente não queria tombar direto para o iFood e mudar e falar, putz, agora não é legal comprar da Rappi, agora é legal comprar do iFood. E a Uber Eats tinha entrado no Brasil, a gente acreditava muito que a Uber Eats ia ser um player relevante. E a gente decidiu não pegar uma proposta que financeiramente era a mais vantajosa disparada, para acreditar que o cliente queria comprar de 3 plataformas diferentes e que isso era o melhor para o cliente, né? E naquele momento, aquela decisão deu muito certo, a gente era o pouco que mais vendia na Uber Eats, mas a Uber Eats decidiu sair do Brasil, né? E ela avisou a gente em dezembro. E saiu em janeiro. Em janeiro, fevereiro foram diminuindo os pedidos, março tiveram 0 pedidos, né? E a gente vendia muito, tipo 30% da nossa venda era na Uber Eats. E foi muito difícil, foi um ano pós-pandemia, assim, logo depois da pandemia, 2 anos de pandemia, o terceiro ano, a Uber Eats saiu do Brasil. Então, assim, foi o ano mais difícil pra gente, foi até esse terceiro ano, porque é um ano de retomada do mercado, todo mundo indo bem e a gente indo mal, né? Num momento onde todo mundo tá indo bem. Quando todo mundo tá indo mal, não tem o que você fazer. Mas quando todo mundo tá indo bem e você tá indo mal, você fica em crise, né? Então, assim, foi uma decisão muito complexa que a gente tomou, que deu certo por um ano e deu errado no ano seguinte, né? Então, eu acho que
Assim, e aí a gente fez toda essa revisão de negócio e chegou no, vamos trazer uma personalidade, uma pessoa para ser nosso sócio, chegamos no Felipe, e aí deu muito certo depois. Mas acho que assim, tem muitas decisões difíceis, essa é uma delas, né, quando você vai desligar uma pessoa importante, quando você vai né, trazer um franqueado, que é uma pessoa que você está casando ali, vai ficar com você por muitos anos, assim, tem muitas decisões difíceis. Acho que na minha personalidade, assim, eu não tenho problema em tomar decisões, e eu hoje já sei que elas vão impactar bastante no negócio, né? Então acho que ter essa resiliência também é uma coisa importante, assim, né? Talvez você durma mal uma noite, mas putz, depois acorda, calma também um pouquinho e as coisas vão dar certo, né? Assim, acho que a gente também se pressiona bastante, eu me pressiono bastante dessas decisões, mas, cara, faz parte, né? A gente acerta mais do que a gente erra, né? Na hora que você põe no papel ali, você tomou 200 decisões no ano, uma deu errado, né? Putz, também não... uma não, né? Várias outras, mas estou falando, uma deu muito errado, mas não é o fim do mundo também, né? Acho que é pôr na balança e saber que a gente está fazendo a coisa da melhor forma possível. Cara, e a última aqui, essa eu acho que eu sei a resposta, mas eu vou te perguntar. Eu vou falar para você dar a resposta. Então, beleza. O que vocês fazem no produto que um concorrente não consegue fazer? Eu acho que é marinar a proteína de forma diferente. Né? Cara, assim, isso eu falei um pouco, né? Acho que tem um saborzinho ali especial da marinada. Não é que não consegue, né? Mas assim, acho que cada um vai fazer a sua marinada, e o do concorrente pode ser melhor em algum momento, em alguma coisa. Mas a gente tem nessa nossa propriedade aí de ter ido realmente em loco no Havaí, conhecer. Não é fácil, né? Acho que é fácil você copiar aqui em São Paulo e tal. Poucos concorrentes vão ter essa propriedade de realmente ter ido, ficado lá, vivido lá. A gente fez collab no Havaí, né? A gente fez com um restaurante local lá que a galera gosta muito, que é o Poke for the People. Os surfistas do campeonato vão muito lá, os profissionais, atletas e tal. O cara, o Chris, ele é super gente boa. A gente viveu lá com ele, fez as receitas com ele. A gente fez a apresentação do North Shore com o Felipe lá em loco, na cozinha do cara. Então, assim, eu acho que toda essa autenticidade que a gente tem, isso é muito difícil de ser copiado, assim. E aí isso aparece no sabor do produto, né? Eu acho que aparece principalmente nas marinadas, mas de novo, eu acho que o nosso arroz ele é especial. Legal. Se você prestar atenção no arroz que a gente serve nos concorrentes, você vai ver uma diferença. E também tem um processo ali que precisa ter um pouco de calma, não dá para pegar o arroz, jogar lá e ele já fica bom. Precisa fazer um processo né, do arroz ficar ideal ali. E é isso, sim, acho que as marinadas e o arroz, eu diria que ele é o mais surpreendente, né? As marinadas acho que é uma coisa que a gente comunica muito, mas o arroz, quando eu vou atender alguém, eu falo, presta atenção no arroz, o arroz é muito bom. Isso aqui conta. Ricardo, cara, queria te agradecer, foi um bate-papo incrível, foi uma baita aula aqui de varejo, de food service. Não falamos só de food service, falamos de vários temas. Manda um abraço pro João, parceiraço, pra Júlia, não a conheço, mas logo mais a gente vai... Vamos almoçar, vamos mandar uns poucos pra vocês hoje. Outro dia vocês vão lá pra comer lá junto. Com certeza, brigadão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de food service e essa aula de varejo que o Ricardo trouxe hoje pra gente. Trouxe muito insumo do dia a dia da operação, desse cuidado com o produto, desse cuidado com o dia a dia. Não precisa ter pressa para crescer. Eu os vejo daqui a pouco. Nas nossas redes sociais, as atualizações vão acontecer diariamente. Segue a gente lá e a gente se vê por aqui. Obrigado, gente. Valeu.